Olá, pessoal do oitavo ano. Então, vamos agora para a segunda parte do nosso vídeo sobre o tema verminoses. Então, agora nós vamos falar daquelas verminoses causadas por plateumintos, que são os vermes achatados. O primeiro exemplo que nós vamos trabalhar, então, é o esquistossomo, né, ou a esquistossomose, tá bom? É uma doença causada, então, por um plateuminto. Na verdade, aqui nós temos o macho e a fêmea, tá? Conhecido como Esquistossoma mansoni. É comum aqui no Brasil, tá? E nós temos então este casal de vermes que medem cerca de 1 centímetro e vão viver então ali dentro dos nossos vasos sanguíneos, vão circular pelo nosso corpo, mas vão passear ali pelo fígado. E eles migram então através dos vasos sanguíneos para o intestino, aonde lá então eles vão, né, acasalar e liberar aí os seus ovos pelas fezes. Então essas fezes contaminadas são depositadas próximas a um rio e aí quando elas caem na água, esses ovos vão amadurecer, vão eclodir e aí vão, né, começar o ciclo, né, dessa doença. O ciclo da doença, então, ela envolve água, eu tenho que ter um recurso hídrico e eu tenho que ter o caramujo. Então, uma pessoa contaminada, ao fazer as suas fezes contendo os ovos, né, e esses ovos chegam até o rio, eles vão eclodir, eclodindo essas larvas, né, vão entrar neste animalzinho que vai ser o hospedeiro intermediário. Ela entra no formato de uma larva, de um tipo de larva, se transforma e sai em outro. Neste caso, é esta larva aqui, ó, a cercária, que nos causa problema. Porque quando a gente estiver numa água que tenha esta larva, ela vai penetrar pela nossa pele e aí ela vai percorrer nossa corrente sanguínea, vai chegar no fígado e de lá então os vermes vão amadurecer e vão migrar aí para o intestino. E aí o ciclo continua. Então é importante a gente lembrar que se eu não conheço o local que eu vou me banhar, né, é melhor não entrar para tomar banho, porque se tiver o caramujo, o ciclo fica completo, né? Com relação à esquistossomose, ela vai provocar graves consequências na pessoa que estiver infectada. Quais seriam essas consequências? Seriam alguns sintomas, né? Vai provocar dores abdominais, né? As famosas cólicas, fraqueza generalizada, aumento de alguns órgãos, por isso que a barriga vai ficar um pouquinho proeminente, né? E em casos mais graves, tá? Nós vamos ter ali um acúmulo de água também, retenção de líquido, tá? Entre os órgãos internos. E olha só, o tratamento pode ser realizado por medicamento. Então, não precisa chegar ao ponto da cirurgia, tá? Como que a gente faz para evitar este ciclo aqui, ó, né? Primeiro, impedir, né? Primeiro a gente ter a questão de um local que tenha saneamento básico, esgoto tratado, água tratada e lixo recolhido. Segundo, evitar o contato com essas larvas aqui, ó, principalmente, tá? E terceiro, nós temos o quê? Combater, tratar essas pessoas doentes, tá? E por último, combater aqui, ó, os caramujos. Então, isso é muito importante para que a gente possa, então, se prevenir e combater. Pessoal, é uma doença que se a gente não cuidar, ela pode levar à morte, tá? A gente tem registros aqui no Brasil que aproximadamente 500 pessoas morrem por ano da esquistossomose, também conhecida popularmente de barriga d'água, tá? A segunda verminose deste grupo dos plateumintos é a tênia, né? Conhecida como solitária também. E nós temos um outro problema que é a cisticercose, tá? A tênia, ela é causada por um verme conhecido então como tênia ou solitária, que pode parasitar intermediariamente o porco ou o boi, tá? E olha só, né? A tênia precisa desse hospedeiro intermediário antes de chegar no nosso corpo, né? Os ovos desses animais,
tá? Quando eles estiverem nas fezes de uma pessoa doente que vai fazer as suas necessidades em locais inadequados, né? Se tiver um porco ou um boi forrageando aquela região, eles podem então ingerir esses ovos e essas larvas vão eclodir dentro do seu intestino, tá? E aí, pela corrente sanguínea, elas vão se alojar dentro do músculo, tá? Essa estrutura pequenininha aqui é o cisticerco, tá? Então é isso aí que é o problema, né? E como que a gente evita, né, a ingestão de carne que esteja com isso? Primeira coisa é comer sempre carne bem passada, porque o calor vai matar essa estrutura, tá? Então, quem tem o hábito de comer carnes, né, mais cruas, cuidem com a procedência da carne, que é sempre muito importante, tá? Agora, isso aqui é quando a gente pega a doença através da carne, que pode ser do boi ou do porco. Só que existe uma outra situação, é quando a gente ingere os ovos através da água contaminada ou de, por exemplo, uma verdura ou um legume que foi mal lavado numa salada. Aí o que que acontece? A larva se desenvolve e essa estrutura que estaria no músculo do porco ou do boi se instala na nossa musculatura. E aí isso pode acontecer numa região próxima ao olho, no cérebro, no coração, lembrando que a cisticercose, ela pode complicar, tá? E aí então pode levar a óbito também, né? Então, olha lá, quando a gente fala de tênia, tá? É um animalzinho finíssimo, tá? Extremamente comprido, que normalmente a gente só tem um parasita, que é a solitária, por isso que ela é chamada de solitária também, né? E ela vai ficar então presa ali no nosso intestino, tá? Se alimentando, né, dos nossos nutrientes. Então, a teníase, a doença, pode causar anemia, fraqueza e até apendicite, além do que a gente chama de obstrução intestinal, tá? Essa imagem é o bichinho aqui, ó, tá? Eu tenho uma cabeça que fico presa no intestino, uma grande estrutura do corpo dividida em fragmentos chamados de proglotes. Cada proglote vai ter a sua estrutura feminina e masculina, então ela tem a capacidade, né, como ela fica toda enroladinha, ela se reproduz, um único indivíduo se reproduz ali, né? Então nós temos um verdadeiro hermafroditismo, né, ocorrendo aí. E as proglotes finais, contendo os ovos, são eliminados aí com as fezes, tá? Então por isso que a gente tem que tomar cuidado nessa situação. Então, como que eu evito? Carne sempre bem assada ou bem cozida. Cuidado com a água, para ela ser de uma procedência onde houve um tratamento, né? E lavar muito bem, né, as verduras e legumes, isso é importantíssimo, tá? Vigilância sanitária nos frigoríficos e nos abatedouros, isso é importante, tá? Porque isso aí evita aí essa proliferação. Então, hábitos de higiene, como lavar bem as mãos, os alimentos, é importante. E o tratamento existe, pode ser à base de medicamentos, os famosos vermífugos, né? Que às vezes a gente recomenda a cada 6 meses ou no mínimo uma vez ao ano, tá? Para não deixar que esses vermes cresçam e fiquem a ponto, né, de uma cirurgia, tá? Lembrem que a gente come, né, em vários locais e a gente não sabe como que foi feito todo esse procedimento aí de manipulação. Então, de tempo em tempo é importante a gente tomar aí um vermífugo, tá bom? Pessoal, o que eu queria neste segundo momento era isso e eu aguardo vocês então no nosso vídeo final. Até daqui a pouco. Tchau, tchau!